Você já deve ter ouvido por aí que bilionários não deveriam existir. Pessoas aparentemente com mais dinheiro do que jamais poderiam gastar. Também é muito comum ouvir que enquanto um fica mais rico, outro necessariamente fica mais pobre. Ou seja, que a economia é uma gangorra, um jogo de soma zero. Se você quiser saber mais sobre o tema, fique ligado até o final porque o vídeo está muito legal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre dinheiro. Aqui quem fala é o João e no vídeo de hoje a gente vai te falar um pouco mais sobre os bilionários na sociedade. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do canal, beleza? Para nós que estamos começando, é muito importante e nos ajuda bastante a crescer, tá? Então não esquece, deixa seu like. Bom, antes da gente falar sobre os bilionários na sociedade em si e se isso agrega ou não à sociedade, é importante deixar claro que a maioria dos bilionários não são de fato bilionários. Que? Como assim bilionários não são bilionários? Esse primeiro ponto que vamos trazer é a ideia que a maioria das pessoas tem quando ouvem que uma pessoa é bilionária. Geralmente associam isso a saldo na conta ou a um dinheiro disponível a qualquer momento. Mas a verdade, e até na maioria dos casos, uma pessoa bilionária está associada ao equity que ela possui. Mas o que é um equity? Equity nada mais é do que uma participação societária de um negócio, como ações de uma empresa. O valor de mercado de todas essas ações juntas formam o equity do patrimônio de uma pessoa. Então entra aqui uma questão muito legal. Muitas empresas têm um valor de mercado muito acima de seus lucros. Para deixar isso um pouco mais claro, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a empresa Sobre Dinheiro S.A., nos últimos 3 anos de existência, teve um lucro da seguinte forma: R$100 mil no primeiro ano, R$350 mil no segundo ano e R$2 milhões no terceiro ano. Lembrando, claro, que esses valores são fictícios só para facilitar o nosso exemplo. Mas aqui a gente pode ver que a empresa está crescendo de forma exponencial. Aí surge a seguinte pergunta: qual é o valor da Sobre Dinheiro S.A.? Será que ela vale 10 milhões? 20 milhões talvez? Talvez apenas com essas informações eu não teria como te afirmar isso, mas provavelmente ela vale mais do que apenas o lucro que ela já realizou. O valor de mercado de uma empresa sempre leva em consideração os lucros possíveis que essa empresa pode gerar. Então, quando dizemos que uma empresa vale X milhões, não necessariamente essa empresa possui esses X milhões em caixa e pode fazer o que ela quiser. Assim, se essa empresa tivesse um valor de mercado estimado de 1 bilhão, teoricamente eu seria um bilionário, só que não teria nem perto o valor de 1 bilhão na minha conta. Já que entendemos que um bilionário não tem necessariamente 1 bilhão em sua conta, vamos explorar a ideia de que muitos ainda têm que a economia é um jogo de soma zero. Se saísse uma notícia falando que eu me tornei um bilionário, muitas pessoas iam associar que outras pessoas ficaram mais pobres. Mas é curioso que o contrário nunca é pensado. Será que quando o bilionário vem à falência, as pessoas mais pobres ganham dinheiro? Obviamente que não. Na verdade, elas ficam ainda mais pobres. Porque agora, as pessoas que esse bilionário empregava estão sem os seus empregos. O desemprego dessas pessoas resulta numa procura maior por emprego e, consecutivamente, os salários tendem a diminuir, já que muitas pessoas disputam um número menor de vagas. Como temos menos empresas, temos menos concorrência de um produto ou serviço no mercado, o que pode acabar elevando o preço do mesmo. As novas pessoas sem emprego também passam a consumir menos, fazendo com que outras pessoas deixem de ganhar dinheiro e, dessa forma, dificultando a existência de outros trabalhos. Ou seja, resumidamente, isso cria uma reação em cadeia prejudicial à sociedade. Entendi, então o comércio não é um jogo de soma zero. Mas como ele funciona? Para te responder essa pergunta, vamos falar de como a riqueza na sociedade é criada. Tudo que nós usamos é proveniente da transformação da matéria-prima que vem da natureza, certo? Se nós pensarmos nos primórdios da civilização, praticamente nada do que existe hoje existia naquela época. Então eu te pergunto, se não existia naquela época, como que hoje existe? E a resposta é bem simples, na verdade. Com geração de riqueza através do comércio desses produtos transformados. Beleza, mas como que o comércio beneficia ambas as partes? Para explicar como isso ocorre, vou te dar um exemplo bem simples. Me acompanhe. Vamos supor uma situação com 2 trabalhadores, o trabalhador A e o trabalhador B. O trabalhador A é um produtor de milho e de trigo, e o trabalhador B também é um produtor de milho e de trigo, e eles trabalham isoladamente, sem comerciar entre si. Nessa situação, nós temos a seguinte produção de cada um. O trabalhador A, em 8 horas de trabalho,
consegue produzir 15 kg de milho e 6 kg de trigo. Já o trabalhador B, no mesmo tempo de trabalho, produz 9 kg de milho e 14 kg de trigo. Ou seja, aqui podemos ver que o trabalhador A é melhor em produzir milho do que o trabalhador B. Em contrapartida, o trabalhador B produz mais trigo que o trabalhador A. Pensando em melhorar sua produção, o trabalhador A procura achar alguém para negociar um pouco de suas mercadorias e acaba encontrando o trabalhador B. E ao saber da produtividade dele, propõe o seguinte acordo. Como ele conseguia produzir uma quantidade maior de milho, ficaria encarregado de produzir apenas milho. Dessa forma, sua produtividade subiria para 30 kg de milho por dia de trabalho. Já o trabalhador B, que é o melhor produtor de trigo, já que consegue produzir mais trigo no mesmo intervalo de tempo, ficaria encarregado de produzir apenas o trigo, subindo assim a sua produção para 28 kg de trigo por dia. Feitas as alterações à produção, agora eles podem trocar um pouco da produção de cada um, porque ambos inicialmente precisavam de uma quantidade mínima, tanto de milho quanto de trigo. A troca foi definida da seguinte forma. O trabalhador A, que a partir do acordo passou a produzir apenas milho, que era o insumo no qual ele mais era eficiente, precisava manter o mesmo número de trigo que ele possuía anteriormente das alterações à sua produção. Então, o trabalhador B disponibilizaria 6 kg de trigo por dia para ele. Já o trabalhador B, que depois do acordo ficou apenas na produção de trigo, possuía 9 kg de milho anteriormente. Então, o trabalhador A disponibilizaria esses 9 kg de milho para ele. Ao final deste novo modelo de trabalho, ambos os trabalhadores tiveram sua produtividade aumentada, ou seja, ambos agora produzem mais no mesmo intervalo de tempo. É dessa forma que o comércio beneficia a todos os envolvidos e enriquece a sociedade. Entendi que o comércio é importante para a sociedade. Mas o que isso tem a ver com uma pessoa ser bilionária? Desde que a fortuna não tenha sido criada através de meios ilícitos, vide alguns bilionários árabes que fizeram fortuna através de trabalho escravo, geralmente essa riqueza é originada através de muito comércio, seja pela produção de bens ou pelo fornecimento de serviços. Teoricamente, para uma pessoa ganhar muito dinheiro, ela precisa resolver o problema ou a dificuldade de muitas pessoas. Resolver um problema seria basicamente você melhorar um produto sem elevar o custo dele, ou manter o mesmo produto só que com preços melhores, ou ainda criando um produto novo. E como fazer isso? Melhorando a tecnologia usada na transformação da matéria-prima. Assim você melhoraria as condições da população que usufrui do seu produto, geraria mais riqueza na sociedade e ainda conseguiria ganhar dinheiro com isso. Então, quanto mais rica uma empresa é, mais eficiente ela é em atender às necessidades da sociedade e melhor ela aloca os seus recursos gerados. Entendi seu ponto, João. Empresas bilionárias solucionam grandes problemas das sociedades e por isso têm muito dinheiro. Mas e a questão da desigualdade social? Isso não é um problema? É uma pergunta bem interessante e talvez não exista uma resposta simples para isso. Mas eu quero te apresentar uma situação. A França desistiu em 2018 do imposto sobre grandes fortunas. E sabe por quê? Porque o governo começou a ter prejuízo com essa medida. As pessoas com grandes fortunas começaram a deixar a França e ir para países que cobravam menos taxas. Então, o governo francês acabou deixando de arrecadar um imposto dessas pessoas. Os países que receberam esses milionários ficaram felizes, já que pessoas ricas entrando nesses novos países refletem mais dinheiro para o país, tanto para o governo quanto para os demais habitantes. Ou seja, o país que recebeu essas pessoas está mais igual ou desigual? Se você respondeu desigual, você acertou, já que com a entrada dessas novas pessoas, o cálculo de concentração de renda ficou maior. Mas o fato disso acontecer prejudicou a vida dos demais habitantes? Acho que não. Até porque mesmo que essa pessoa resolva não investir o seu dinheiro no novo país, certamente esse dinheiro entrará no sistema bancário. E se você tem uma grande oferta de dinheiro para uma demanda que teoricamente não aumentou, as taxas de juros cobradas pelo banco tendem a diminuir. Bom pessoal, gostaria novamente de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui a gente tentou trazer o nosso ponto de vista sobre o assunto, mas claro que a discussão é muito complexa, beleza? Como falamos, existem fortunas que são originadas através de crimes, e partindo desse ponto acho que ninguém defende isso, certo? Mas você, o que você acha sobre o tema? Caso queira deixar o seu comentário, a gente ia gostar bastante, até porque isso enriquece o debate, beleza?
Vamos deixar na descrição uma coluna do jornal A Folha de São Paulo que é "A maioria dos europeus abandonou o tributo sobre fortuna", caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto. Pelo vídeo de hoje é isso, nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima. Valeu!